Salvar sua família. Para salvar sua família, você se inscreveria num programa de TV onde você tem que correr com o país inteiro querendo te matar e se sobreviver aos 30 dias, receber o prêmio? Fala, meus queridos, eu sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre O Concorrente, livro de Stephen King, escrito no pseudônimo de Richard Bachman, lá em 82. Já ganhou 2 adaptações para o cinema, em 87 com Schwarzenegger e em 2025 pelo diretor Edgar Wright, com o nome O Sobrevivente. O título original é The Running Man. Aqui no livro ficou O Concorrente, os filmes é O Sobrevivente. Em tese, Sobrevivente aqui no Brasil eu acho um título melhor, mas o melhor título de fato é The Running Man, porque a premissa é justamente essa. Se passa num futuro distópico, onde uma pobreza gigantesca lá nos Estados Unidos deu muito errado, uma distopia onde as empresas controlam tudo, a mídia é totalmente controlada e cada vez mais as pessoas estão num estado de pobreza terrível e alienadas ali a TV, o que elas têm para consumir, visto toda a tragédia social que se encontra. E nesse momento tem Ben Richards, um cara que foi demitido do seu emprego público por ter feito o certo, enfrenta uma dificuldade financeira tremenda. Financeira e social, porque até a questão de assistência social praticamente foi banida. E nisso, a esposa dele começa a fazer programa, o que ele não se perdoa, ele acha horrível, mas é a forma que ela vê de conseguir dinheiro para comprar remédio para a filha deles de 2 anos, que está com uma pneumonia absurda e eles não têm dinheiro para levar no médico, tampouco para comprar remédios. E assim, desesperadamente, ele se inscreve no programa The Running Man, ou Concorrente, que ele tem que correr com diversos caçadores de elite indo atrás, por todo o país, e as pessoas estão indo atrás também, porque se você pega um deles ou denuncia, se você mata ou denuncia, você ganha um prêmio, e se ele sobreviver até o final do programa, ele ganha de fato a grande recompensa. E aí os participantes precisam gravar, né? Tu tá fugindo, hoje tu tem que gravar um videozinho rapidinho, mandar a fita pro correio e tal, porque eles vão exibindo isso de forma manipulada na TV. Então, às vezes você não fez aquela maldade, mas eles manipulam a imagem e colocam lá. Show de bola! A premissa é muito boa. Eu gosto da história, adorei as adaptações, que eu vou falar mais pra frente. E vamos lá! Stephen King eu não preciso apresentar, né? Stephen King é um autor, um fortuito autor, é o autor mais adaptado da história no cinema e na TV. Toda a produção que ele faz é adaptada praticamente, umas dão certo, outras não. Contudo, eu tenho uma opinião um pouco adversa. Eu admiro demais ele como autor. Inclusive, eu estudei o livro dele sobre a escrita, o ritmo de escrita, a rotina de escrita. Ele me ajudou demais, até porque eu trabalho com isso. Me ajudou muito, contudo, os textos deles não são os meus prediletos, e eu vou explicar aqui. Esse pseudônimo, Richard Bachman, ele escreveu ali entre 77 e 86, por aí, não sei se fechou 10 anos, mas ele estava fazendo um teste para ver se com um pseudônimo as histórias venderiam tanto quanto com Stephen King. Claro, não vai vender igual com o nome, com a força que tem Stephen King, mas ainda assim vendeu bem. Com o pseudônimo ele escreveu O Concorrente, A Autoestrada e entre outros. E aí a editora Suma lançou, os livros de Bachman com essa... Já que eles trazem muitos livros de Stephen King, trouxeram esse selo, os livros de Bachman. Eu fiquei curioso porque eu gosto do livro o filme dos anos 80. É totalmente outra pegada. E ele odiou, ele não quis nem ser creditado. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas não vem muito ao caso, mas tem muitos filmes que adaptam as obras do Stephen King que ficam bem melhores que os livros. O Iluminado tá aí, bem diferente do livro, mas o Iluminado, na minha opinião, é bem melhor o filme. E aí, se tu tenta ser muito fiel, o negócio não deu muito certo. O filme de 87 é um filme feito por Schwarzenegger. Eles pegaram a trama principal. Assim, se você mudasse o nome do personagem, talvez desse pra usar o mesmo universo. É um outro personagem. Por exemplo, Blade Runner. O livro e o filme são muito diferentes, mas são maravilhosos. O texto é absurdamente bom, do Philip K. Dick. O livro é muito bom. O nome do personagem é igual, mas as tramas, o filme leva para uma outra vertente e os dois funcionam muito bem. Parecem obras complementares. O filme ali é bem diferente, não tem todo esse drama familiar
é um personagem funcionário público que é acusado injustamente de um crime e aí ele é preso e colocado nesse reality show para sobreviver, mas é um ambiente controlado ali, não é jogado nos Estados Unidos e tem que ir atrás. Enfim, mas eu gosto daquele filme com Schwarzenegger, eu gosto bastante. E aí veio a adaptação de 2025 com Edgar Wright, que é um dos meus diretores prediletos. Eu adoro o Edgar Wright, desde Spaced, a sua trilogia Cornetto, o próprio Baby Driver. Gosto muito da dinâmica, da direção do Edgar Wright. Inclusive, e aí essa edição é fiel ao livro de Stephen King. É bem fiel, mas com elementos, por exemplo, como aqui se passa em 2025 num futuro, mas o filme se passa num futuro ainda mais, tem que atualizar, tem que modernizar muita coisa, porque senão não faria sentido aquela tecnologia, algumas coisas que acontecem no livro. Porque, mas eles têm a tecnologia para impedir isso, então ele amplifica algumas dificuldades para ficar pareada com a tecnologia daquele momento. E aí eu vou falar a minha opinião sobre o livro, que é basicamente a minha opinião sobre quase todos os livros que eu já li do Stephen King. É um cara que tem ideias maravilhosas, ideias muito, 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 muito boas, que rende sim filme e série, mas que o texto é fraco. E se você gosta, não é como eu falei, eu admiro demais, mas o texto é fraco. E aí aqui tá as minhas pontuações, né? Porque a trama, a ideia é muito boa, porém parece que ele tem que se limitar, o texto, como ele não é bem trabalhado, ele se limita a tentar botar uma carga nos personagens, porque o texto, a narrativa não consegue, o texto é simplório. É ali um texto narradinho, o que está acontecendo e tal, mas não tem uma carga, um narrador que tu questiona ele, ou a narrativa ela brinca, ela te engana. A forma que o texto é escrito não impacta na trama. Mas ainda não é aquele, meu Deus, texto enriquecedor. O que te ganha muito é a história e a intensidade e brilhantismo, sim, do cerne da história. Beleza, vamos lá, vamos dar sequência nisso. Então, é uma história mais rasinha. O drama, ela acaba se apoiando muito nos personagens, não tem uma carga dramática na própria narrativa, o que isso, na minha opinião, diminui um pouco as críticas que ele coloca. Porque ele coloca críticas muito boas, muito, muito, muito boas. O livro foi escrito em 80, pense. Ele fez ótimas críticas aos Estados Unidos e essas críticas estão muito atuais hoje, até mais, sabe? Até mais atual. É uma dó, coitado do cara que fez crítica nos anos 80 e infelizmente ainda está atual. Então cabe muito as críticas que ele faz, ele traz cenários sociais, só que ao mesmo tempo, como o texto é um pouco raso, um pouco vago, parece que não ganha profundidade, parece que a crítica tá ali, mas tá uma coisa superficial, não se aprofunda, tu não te apega tanto àquilo, tu não olha e pensa, porra, que interessante essa visão. Não te pega dessa forma, o que eu acho que empobrece o texto. Novamente, algo que te pega pelo cerne da história ali, pela ideia, muito legal, contudo o texto é mais fraquinho, então isso me pega, sabe? No caso aqui em específico do concorrente, o meu sentimento é esse. Podia ser mais trabalhado. Tem um final muito interessante, o plot dele é diferente, né? E é um plot comum, de certa forma, é muito marcante no estilo do King, sabe? Outros livros dele já terminaram nessa intensidade, nessa forma, e que eu admiro, gosto. Não é aquele final que tu sai, meu Deus, que delícia, ou que triste, que acaba assim de uma forma que tu pensa, porra, corajoso, interessantíssimo. Ainda assim eu indico, não é uma leitura difícil, pelo contrário, é uma leitura bem fácil, um texto bem fácil, não tem nada de complexo para ler, é uma trama. Eu sinto que os livros do Stephen King são blockbusters, sabe? Ele é igual o filme blockbuster, é aquele que tu vai ali para consumir um negócio pesadão, tá, mas que não é aquela coisa trabalhada, artística, que tem em outras literaturas. Eu sinto muito isso nos livros do Stephen King, claro, ele sempre traz. Esse aqui não, esse aqui é bem na pegada de uma distopia, de uma ficção distópica, mas ele gosta muito também do sobrenatural e trabalha muito bem isso, o horror dele é muito bem marcante nesse sentido. Eu indico, né, é uma leitura bem tranquila, você vai gostar da história, ela te pega bastante,
indico sim os dois filmes, tanto o de 87 com Schwarzenegger, que eu gosto. É um filme muito... É filme do Schwarzenegger da Globo. É aquele que tu vai assistir ou na Sessão da Tarde ou no Supercine. E... Não, Supercine não, acho que Domingo Maior. E te pega, porém, óbvio, muito mais o filme de 2025 com o Edgar Wright, um baita de um elenco. O Glenn Powell tá muito bom como o Ben Richards, tá bem passando o ódio que o personagem sente, a raiva que ele sente, a luta que ele quer para ir atrás do prêmio, salvar, ter o dinheiro para salvar sua filha. O Glenn Powell manda bem demais. Enfim, indico tanto o livro quanto os dois filmes, O Concorrente, de Stephen King. Confira. E aí depois, você leu, gosta dos livros de Stephen King? Comenta aí. Você leu e também tem essa opinião ou não gostou? Também comente. Vamos debater. A gente está aqui para ter essa troca, essa conversa mais dinâmica e essa troca de gostos pela literatura. Enfim, um forte abraço, um beijo e até mais.